Temos uma única vida. Faça ela valer a pena. Porque é só uma. Então faça ela valer a pena, né? É apenas uma. Não vai ter outra. Então faça a sua vida valer a pena. Faça valer a pena. Só depende de você pra ela valer a pena. Depende de você pra fazer dar certo. Depende de você pra fazer as coisas acontecerem. Tudo começa em você. Tudo começa com a sua decisão. Tudo começa com o seu esforço, né? Então, repetindo novamente, nós temos apenas uma vida. Faça essa vida valer a pena, né? Aproveite ela ao máximo. Usufrua dela ao máximo que você puder. Faça as loucuras que for necessário fazer para que você consiga atingir o seu objetivo, né? Tem uma frase de uma música que fala que quem dorme sonha, quem vive realiza. E se você for parar para analisar, faz muito sentido, né? Enquanto algumas pessoas estão dormindo, outras estão trabalhando em cima do seu sonho para conseguir realizar ele, né? E óbvio que quem está se esforçando vai conseguir alcançar, né, o seu objetivo. O que eu quero trazer aqui, o entendimento que eu quero trazer para vocês hoje é sobre treinamento, né? Então, a vida, ela é uma verdadeira escola. A vida, ela é uma faculdade, né? Não tem faculdade melhor do que a vida. Ela é a melhor escola que tem pra gente aprender. E eu quero trazer aqui a analogia da história de Moisés, né? Moisés, ele nasceu com um propósito. Qual que era o propósito de Moisés? O propósito de Moisés era libertar os escravos, né? O propósito de Moisés era ser um libertador. Então, ele nasceu com o intuito de vir e libertar os escravos. E Moisés ficou 40 anos em treinamento para um dia só ele cumprir o que ele foi chamado, né? Então, ele deixou, né, o legado dele, a história dele, e a gente consegue estar aprendendo agora com a história dele, e isso é muito interessante, né? Porque ele ficou 40 anos em treinamento, ele ficou 40 anos na casa do rei, vendo como o rei agia, vendo o que o rei comia, o que o rei vestia. E é muito importante a gente lembrar que Moisés, ele nasceu escravo, né? E a partir do momento que a mãe dele teve a ação de colocar ele no rio, ali ela tá agindo. Então, para que você alcance o milagre, você precisa agir. A mãe de Moisés confiou, colocou ele no rio, e o milagre aconteceu quando uma eu acho que é egípcia ou hebreia, pegou ele, mesmo sabendo que o próprio pai dela queria matar todos, né, os hebreus que tinha ali. Então, essa é a hora que acontece o milagre, né? Mas para que o milagre possa acontecer, você vai precisar agir, você vai precisar tomar decisões, você vai precisar dar a cara a tapa, você vai precisar passar pelo treinamento, né? Voltando, né, já para a antiguidade ali de Moisés, ele ficou 40 anos em treinamento, né? E aí, mais 40 anos depois, ele pegou e realmente foi fazer o propósito dele, né? Então ele ficou 40 anos em treinamento ali com o rei, e depois ele saiu, né? Quando descobriram que ele era um hebreu, ele saiu e ele ficou mais um tempo ainda, né, pastoreando ovelhas, né? Cuidando de ovelhas. Então, esse período todo, né, esses 80 anos, ele ficou em treinamento para no dia que Deus chamou ele ir lá e falar pro rei: liberta o meu povo, né? E aí o desfecho da história todo mundo já sabe, né? Então, Moisés ficou quase 80 anos em treinamento para um dia específico. Jesus ficou 30 anos em treinamento para ficar 3 anos, né, levando a palavra, pregando. Então, o teu treinamento determina
o tamanho da tua glória, né? O teu treinamento, o que você tá passando agora, a escola, a faculdade que você tá fazendo agora da vida, ela tá te preparando, tá te moldando. Deus tá te preparando, te moldando para usar você lá na frente. Então, o nível do seu treinamento, ele determina a influência que você vai ter, né? Então, o nível do seu treinamento determina a influência que você vai ter. Então, se você tá passando por dificuldade agora, se você não tá se sentindo bem, se você tá sentindo que a carga tá pesada, que tá tudo desmoronando, que não tem nada dando, que não tá nada dando certo, significa que você está em um treinamento. José também passou por treinamento. Ele ficou dentro de uma prisão por anos, né? Você pensa só, se Deus chegasse para você e falasse assim: eu vou te dar isso, vou fazer você se tornar rei, você vai comer do melhor dessa terra, mas para isso você vai precisar ficar preso inocentemente, sem culpa nenhuma, você vai ficar preso em cativeiro por tantos anos. Você olha para Deus e fala: não, obrigado, deixa eu continuar aqui fazendo o que eu tô fazendo, não precisa, pode escolher outro, não precisa ser eu. Então, Deus, ele não vai revelar o processo para você, ele só vai revelar a promessa, mas o processo ele não revela. Ele só vai te mostrar a parte boa, a parte ruim ele vai te encobrir, porque senão você não aceita, porque senão você não vai lá e faz, né? Então a gente só cresce quando a gente se submete a ser treinado. A gente só cresce quando a gente passa por dificuldades. Quando a gente tá no bem bom, quando a gente tá feliz, não tem... Até o nosso mecanismo físico e mental, ele nem sequer busca Deus, né? Porque tá tudo bem, tá tudo certo, não preciso de ajuda, entende? E a partir do momento que você tá passando por momentos difíceis, que você tá com uma dificuldade, até a sua intimidade com Deus ela melhora, porque você vai buscar Ele, porque você quer ter encontro com Ele, você quer ver o milagre acontecer na sua vida, né? Então, se Jesus que veio aqui para salvar todos nós, se submeteu a tentações, né? Porque Jesus foi tentado por Satanás. Um monte de gente duvidava de Jesus, né? Faziam perguntas para ele. E se o próprio filho dele se submeteu a tantas coisas assim, se submeteu a dificuldades. Gente, Jesus ficou 40 dias sem comer. A gente fica 1, 2 horas sem comer, já tá surtando, entende? Então, a gente entender, né? A gente pegar essas histórias bíblicas e a gente meditar em cima delas e trazer para nossa realidade, né? Como eu disse, se Jesus, que foi o top do top, veio para salvar nós, ele passou por diversas provações, diversas dificuldades, tentações. Pensa, passar fome, ficar 40 dias num deserto. Então, a gente humano, físico, o nosso corpo físico, ele não tá preparado para fazer essas coisas, né? E é até interessante o jejum, né? A gente começar a desenvolver o nosso corpo para fazer o jejum, porque a gente alinha corpo, alma e espírito, né? Aí fica tudo alinhado. Dizem que quando alinha tudo que começa a dar tudo certo, né? Mas é muito importante o jejum, porque a gente enfraquece a carne para tá fortalecendo o espírito, né? Então, Jesus ele foi tentado. Então, se você tá sendo tentado, aguenta firme aí, igual ele aguentou, que no final você vai saber que vai ter a promessa te esperando, né? Deus já mostrou para você a promessa, ele já mostrou o que ele vai te dar. Mas siga firme no processo. É necessário passar pelo processo. Uma planta, uma semente, ela já, quando você coloca na terra, ela já não fica pronta em um dia, né? Tem o tempo ali dela germinar, dela brotar, dela entrar na juventude, para daí alcançar a maturidade, para daí sim começar a dar fruto, né? Então é tudo um processo que a gente tá passando. E as dificuldades vão surgir, né? E vai ter horas que você vai se ver como Jesus, se perguntando: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Tem horas que ele vai ficar em silêncio, ele não vai falar contigo.
E aí é nessa hora que você tem que se manter firme no que ele te prometeu, porque você está no processo. Lembre-se, você está no processo. É necessário, crescer dói. Eu conheço uma pessoa que ela comentou comigo que quando ela era pequena, né, quando ela estava na fase de crescimento, ela sentia muita dor nas pernas, porque ela estava crescendo. E a hora que ela me contou essa história, eu peguei, caraca, que código, né? Então, até a dor do crescimento, né, humano, crescer dói, né? Crescer dói. Então, é necessário a gente passar pelas dificuldades para conseguir alcançar as bênçãos, né? Essas coisas que estão aqui, eu vou ter que sofrer muito para conseguir alcançar elas. Mas ele já me mostrou que vai acontecer. Então, eu só preciso me manter firme na promessa que ele me deu. E o processo, a gente vai adaptando a rota no meio do caminho, né? A gente vai encaixando os pontinhos no meio do caminho. Mas no final, a gente sabe o que vai acontecer, né? Que a promessa vai se cumprir. Então, a maior faculdade que tem é a da vida. Ela vai te bater, vai te espancar, mas as experiências que você vai ter, em nenhum e outro lugar você vai conseguir encontrar, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, né? Você deixaria tudo para seguir Jesus? Você deixaria tudo que você tá fazendo agora, você largaria tudo para seguir ele, né? Porque eu quero falar um pouco aqui sobre preocupações, né? E eu quero meditar um pouquinho sobre essa pergunta que eu fiz aqui agora, né? Você deixaria tudo para seguir Jesus? Porque quando a gente deixa tudo para seguir ele, literalmente é tudo. É tudo. Você deixa o seu velho eu para você começar a ser um novo eu. Começa um período de transformação, um período é um processo, vai ter dores, porque você vai precisar deixar velhos hábitos para adquirir novos hábitos, né? E eu trouxe aqui, né, uma palavra que está em Mateus 4:18, que é sobre quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? Então, basicamente, andando à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, né? Então, eles estavam pescando, a vida deles era pescar, eles se sustentavam com a pesca, e aí surgiu Jesus ali, né? Jesus apareceu e disse: sigam-me, e eu lhes farei pescadores de homens. E nesses últimos dias eu tenho falado muito, né? Que eu não vou mais me calar pro que Deus me chamou. E meditando sobre esse versículo você consegue entender, né? Eu vou deixar de fazer o que eu estava fazendo para agora seguir ele, né? Seguir de verdade e fazer o que ele me chamou. Ser pescador de almas, ser pescador de homens, né? Então, e olha só o que está escrito já na sequência, né? Quando Jesus fala: venham comigo e sejam pescadores de homens. Olha qual foi a atitude ali de Pedro e de André. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E você? Você largaria tudo para fazer essa doideira que o Pedro e o André fizeram? Você largaria tudo para seguir Jesus agora? Tudo que você está fazendo, todos os projetos, todos os objetivos que você tem, você largaria para ficar com ele? É uma pergunta que fica aí para vocês. Então, né, dando continuidade, né, indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, né, e o João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, preparando suas redes. Eles também eram outros pescadores, né? O Tiago e o João. E Jesus, né, os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, os seguiram, né? Então, os discípulos, eles largaram tudo que eles tinham. Eles largaram a vida velha para poder acessar a vida nova, que era com Jesus, né? Então, você só vai conseguir acessar o novo quando você se desfazer do velho.
Você vai precisar deixar o velho para trás para conseguir acessar o novo. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você precisa deixar o velho e começar a fazer coisas novas, desenvolver novos hábitos, né? E é muito interessante quando você começa a ler a Bíblia, começa a fazer um entendimento em cima da palavra, né? Porque aí você realmente começa a ter um relacionamento com Deus. Teve um comentário na minha foto esses dias, né? Que o menino perguntou: como que eu faço para saber quando é Deus que tá falando comigo? Tudo vai partir de um relacionamento com Ele, né? Você vai precisar começar a se relacionar com Ele e entender como Ele trabalha, né? Como Ele funciona. Então, Ele vai falar com você através da palavra, a própria Bíblia, através de profetas, através de vídeos, imagens, de tudo. Ele usa todas as formas para se conectar com você e falar com você, né? Então, por isso a importância da gente conhecer, né, como ele trabalha, como ele funciona, para que a gente possa ter um relacionamento com ele, né? E aí se mantém a pergunta para vocês: vocês largariam tudo? Vocês largariam a vida velha de vocês para que vocês pudessem acessar o novo que Jesus tem para te entregar? Você largaria tudo que você tem agora para começar tudo do novo, começar tudo do zero, para conseguir acessar o que ele tem para te oferecer? Porque Deus é um pai. Nenhum pai quer ver um filho sofrer, né? E apesar que a sua realidade de agora não esteja, os seus olhos não consigam ver, né? Não conseguem enxergar, mas Moisés, ele também nasceu como escravo. José também nasceu como escravo, né? Todos eles passaram pelo processo, passaram pelo treinamento e acessaram a promessa, né? Deus, ele dificilmente pega alguém que já está erguido, que já está estabelecido. Ele quer os que estão fodidos mesmo. Ele quer as pessoas que estão ali com dificuldade. E muitas vezes as dificuldades que você está passando, ele mesmo que vai colocar para você se aproximar mais perto, se aproximar mais dele, né? E propriamente para te treinar, para você alcançar o que ele quer te entregar, né? E puxando essa questão da preocupação que eu tinha comentado com vocês no início, né? Ainda em Mateus, né? Tá ali no capítulo 6, né? Versículo 25 a 34. Jesus fala sobre essa questão da preocupação, né? E ele diz: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, né? Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir, né? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, às vezes as pessoas, elas se baseiam muito como a pessoa se veste, o que a pessoa come, o que a pessoa tá andando, mas Deus, ele não sonda os bens materiais, ele não sonda o que você tá usando, ele não sonda o seu físico, ele olha pro seu coração. E quando você começa a falar, quando a sua boca abre, a sua boca fala do que o teu coração tá cheio, né? Do que o seu coração tá cheio. Então, eu vejo muitas pessoas que, assim, pessoas antigas que eu me conectava, né? Que agora eu já não tenho mais tanto vínculo. Mas a pessoa na tua frente, ela tá falando mal de tal pessoa, né? Tá falando mal de tal pessoa. Aí a pessoa chega, nossa, puxa saco de tudo quanto é lado, né, da pessoa. E aí você fica pensando, você quer conhecer a pessoa? Se ela tá falando mal de alguém pra você, significa que quando você não está presente, ela está falando mal de você pra outra pessoa, né? Então, é muito importante você saber as pessoas que você se conecta, as pessoas que você tá conversando, quem você está trazendo dentro da sua casa, com quem você está conversando, porque as pessoas e os ambientes, eles te influenciam, né? Até fugi um pouquinho aqui, porque eu senti no coração de estar comentando com vocês, né? O Thiago Nunes, ele perguntou ali, né? O novo seria em tudo? Vai depender de você, né? Depende de como vai mudar os seus hábitos, né?
Tudo depende de como você vai estar se movimentando. Às vezes uma mudança geográfica faz com que tudo mude ao seu redor, né? Todas as coisas mudem, as pessoas mudem, as conversas mudem. Então, como eu comentei agora há pouco, né? As pessoas que você se conecta também vão influenciar muito, né? Mas a partir do momento que você começa a se conectar com Deus, Ele mesmo começa a mostrar pra você, ó, essa pessoa que não é uma pessoa boa pra você se conectar. Essa daqui vai, essa aqui tem o coração segundo o que a gente tá precisando pra tal coisa, entendeu? Então, pode ser em tudo, como pode ser parcialmente, né? Mas tudo vai depender ali da dedicação que você vai colocar em cima, né? Do tempo de relacionamento com Deus que você vai colocar, que você vai dedicar. E também depende do que Deus quer, qual é o propósito de Deus, né, para sua vida. Que às vezes você realmente vai precisar ficar em um ambiente, vai precisar ficar aguentando uma pessoa chata no teu ouvido pro treinamento, né? Como foi comentado no início da live. Então, às vezes você tá num treinamento, né? E você vai ter que passar por essa aprovação, né? Você comentou ali, né? Do negócio que você trabalha. Por isso que é interessante. Conversa com Deus. Pergunta o que Ele quer, né? Esses dias, eu tava conversando com ele e eu falei, o que você quer de mim? Eu não tô entendendo o que você quer de mim. Tá acontecendo tanta coisa na minha vida que eu não tô conseguindo entender o que você quer de mim, né? E tinha sido um período que eu tinha parado de fazer as lives. E eu aleatoriamente abri né, a Bíblia e caí num versículo que dizia, vá e mostre-se ao mundo. Então, ali naquele versículo, ele respondeu o que eu tinha perguntado, né, pra ele, né? E óbvio, teve a interação, a história do versículo, né? E aí eu consegui entender o que ele queria que eu fizesse, né? Vai e leve a minha palavra para as outras pessoas, né? Então, peça direcionamento pra ele, que ele vai te direcionar. Ele vai te mostrar qual é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, pede pra ele te mostrar o caminho, que pode ter certeza que ele vai encaminhar você para tomar a melhor decisão, né? Qualquer coisa, faz um jejum também, tá bom? Quando a gente tá em jejum, a gente enfraquece a carne e fortalece o espírito. Então, quando a gente tá em jejum, Deus, ele fala, digamos que ele fala mais, né? Ele começa a falar mais com você, até porque o teu espírito tá mais sensível para receber, né? Principalmente quando você quer ouvir respostas, você fica com o ouvido atento a qualquer coisa, com uma música que esteja passando, você já fica prestando, né, atenção no que ele tá falando. A Cris comentou, se ele é o caminho e se estamos nele, jamais estaremos perdidos. Exatamente. E se tu se perder, né, tem as histórias a história das 99 ovelhas. Se uma se perde, ele vai lá e vai estar contigo para te puxar pro caminho certo de novo. Ele não te abandona. Depois que você entra no caminho dele, não tem como você sair mais. Eu até falo pra ele, né, pai, eu sei que a gente é humano, a gente é falho e vai ter horas que eu vou querer fraquejar, que realmente a minha carne, o meu físico não vai me possibilitar de estar conectada com você 100%. Mas se o Senhor vê que eu tô me desviando, não deixa. E aí, tudo, às vezes, de ruim que eu tento fazer, ele vai lá e bloqueia, ele não deixa eu fazer. É incrível, ele não deixa você se perder quando você se conecta com ele, né? A Cris comentou, estava sentindo falta das suas lives. Que bom ouvir isso, que bom ouvir isso, eu fico muito feliz. Serve como uma motivação pra mim, porque realmente a live vicia, mas eu caí ali num período de tentação mesmo, eu estava sendo testada por Deus, e foi um período meio turbulento ali que foi passado, mas já estamos retornando e tudo vai se ajeitar, tudo vai dar certo. E então, dando continuidade aqui, né, as preocupações da vida. E então, Jesus, ele falou, né, por que vocês se preocupam com o que vocês vão beber? Por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer, né? Vocês não vê as aves no céu, né, como tá escrito aqui, vocês não vê as aves no céu? Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E aí ele dá continuidade, né? Não tem vocês muito mais valor do que elas?
né? Então, pensa só, ele faz aqui a comparação de um pássaro com um humano, né? Então, aos olhos de Deus, a criação dele, ele não vai deixar a criação dele ficar padecendo, mas ele vai colocar ela para treinar, para passar pelo processo, para ser treinada, né? Um soldado, ele antes de ir para a guerra, ele é treinado, né? E ele só obtém paz depois que a guerra acaba. Então, é necessário estar passando pelos processos, né? Então, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, né? Então, o que Jesus quer dizer aqui? Vai adiantar eu ficar me preocupando se eu não vou conseguir mudar o tempo? Adianta eu ficar, nossa, tô ansioso, nossa, quero que tal coisa aconteça logo, nossa, que ansiedade, nossa, vai acontecer aquilo. Não adiantou nada. Não trouxe 1 segundo do tempo a mais, não trouxe 1 segundo do passado para trás de novo. Não tem como, né? Então, viva o agora. Deixe o mal do dia de amanhã para amanhã. Amanhã você resolve o mal do próprio dia que vai ter amanhã. Então, não se preocupe com os males dos dias que estão ainda por vir, né? Tenha preocupação, óbvio, para resolver as coisas, mas não preocupação, né? Não tenha preocupação. E dando continuidade aqui, ele fala, né? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, né? Outra comparação que ele faz, né? Salomão, ele foi o homem mais rico que existiu, então ele tinha o dinheiro para comprar qualquer roupa que ele quisesse, e Jesus faz aqui a comparação, né? Um lírio no campo, uma flor no campo, é muito mais bela, muito mais bem vestida do que as vestes que o homem mais rico do mundo utilizava, né? Então, para você ver que comparação incrível, né, que ele faz. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele ainda enfatiza, né? Homens de pequena fé. Então, às vezes você tem a fé tão pequena, mas essa fé tão pequena já é o suficiente para transformar o ambiente que está à sua volta, né? Então, isso é muito incrível, né? É muito legal você fazer a meditação em cima da palavra e você conseguir ter o entendimento, né? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, né, ele é o teu pai, gente, ele sabe do que você precisa, do que você não precisa. Se ele não liberou uma bênção ainda para você, é porque você está no treinamento, você não está preparado ainda para receber e você vai precisar passar pelo treinamento, vai precisar passar pelo processo para que você possa receber, né? Ele é teu pai, ele quer dar as coisas para você, mas é a mesma coisa que, imagine que você tem um filho, essa criança tem em média ali 5 anos e está pedindo um carro para você dirigir. Não faz sentido, ela não tem o físico e nem o mental preparado para receber essa bênção. Então Deus, ele vai te treinar, vai te preparar, vai te colocar na guerra para daí você alcançar a bênção que você quer alcançar, né? Ele tá escutando seus pedidos, ele tá escutando suas orações, só que você não tá preparado ainda para receber. E ele vai te preparar, ele vai te moldar, vai te capacitar para receber o que você tá pedindo, né? Então, ele sabe que você precisa, né? Deus, ele sabe de tudo que a gente precisa, ele sabe de todas as nossas necessidades físicas e mentais, até porque foi ele que criou, né? Ele sabe cada detalhezinho seu, cada coisinha que tem em você, né? Como tá escrito na Bíblia, quando um fio de cabelo seu cair no chão, ele sabe.
Então ele sabe do que você precisa e o que você não precisa. E se você ainda não recebeu o que você pediu, é porque você está em treinamento e ele está te capacitando. Então, dando continuidade aqui, né? Vendo todas essas coisas que tá aqui atrás, Mercedes, garagem cheia de carro, jato, nada disso vem até mim se eu buscar primeiramente isso aqui. Isso aqui é ridículo. É ridículo se eu não estiver conectado com Deus. Não faz sentido nenhum. Não tem sentido as coisas, né? São só bens materiais. E já na continuidade, né, desse versículo que a gente está lendo, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O maior erro das pessoas é elas terem um sonho de um bem material e elas ficarem batucando em cima daquilo, querendo aquilo, mas elas não estão conectadas com Deus. E elas sofrem anos para conseguir aquilo que elas querem. Mas se elas estivessem conectadas com Deus, ele fazia um estralo de dedo e o que ela queria estava na mão dela. Porque é um relacionamento. Ele sabe o que você precisa, ele sabe os desejos do seu coração. E não tem um pai que não queira realizar o sonho de um filho, né? Não faz sentido. O pai, ele quer realizar o sonho do filho. E com Deus é a mesma coisa. Ele é o seu pai. Ele quer ver você crescer. Ele não colocou você no mundo para ser escravo. Ele colocou você no mundo para ser governante, para dominar sobre o céu, sobre as águas, sobre a terra, sobre tudo. É para ser dominante em todas as esferas, não para ser escravo, né? Não para ser escravo de uma CLT, não para ficar todo dia fazendo a mesma coisa sem ter nenhum sentido, né? Quem tiver pergunta pode perguntar. Eu me empolguei falando aqui. E aí ele finaliza ali o versículo, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? Então, não se preocupem, porque ele sabe do que vocês estão precisando. Só que, muitas vezes, um pai, ele sabe que o filho está precisando de uma coisa, mas ele vai esperar você ir e pedir para ele: pai, eu tô precisando de tal coisa. Pai, eu tenho tal sonho. Ele quer que você compartilhe com ele também como foi o seu dia. Ele quer que você compartilhe com ele quais são os seus sonhos, por mais que ele já sabe tudo que você vai falar antes mesmo de você saber o que você vai falar. Então, tenham a intimidade com ele, né? Cuidem aí com a faculdade da vida, que a faculdade da vida, ela vai te dar experiência que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né? Quando você tá fudido, Deus tá te preparando. Quando você tá no fundo do poço, você tá em treinamento. Pega a água do fundo do poço e ainda leva pro pessoal que tá lá em cima degustar, porque é bem mais geladinha. Tá bom, gente? E todos vocês nasceram com uma missão. Todos nasceram com uma missão. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo veio aqui com o intuito de fazer alguma coisa, né? E vocês serão treinados para que essa missão seja realizada aqui na Terra. Lembrem-se que Moisés ficou quase 80 anos em treinamento para apenas um dia. Lembrem-se que Jesus ficou 30 anos em treinamento para apenas 3 anos. Lembrem-se que Jesus também pediu: Deus, por que me abandonastes? Então, independente da dificuldade que você está passando, Deus está preparando você para receber o que Ele tem a te oferecer e o que você está pedindo para Ele, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês que ficaram até o final. Como eu disse ontem, eu ainda não sei como vai funcionar aqui a dinâmica das lives. A princípio vai se manter pelas 7 horas, né? 7 da noite, 19 horas. E eu não vou mais me calar porque ele me chamou. Eu quero todo dia vir aqui entregar algum conteúdo, alguma palavra, algum entendimento para vocês, porque ele só dá semente para quem semeia. Ele só dá para quem utiliza o pouco que tem. Então, antes eu arrumava um monte de desculpa, né? Eu não tenho o ring light da luz. Eu não tenho um tripé. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Aí ele foi lá e colocou tudo que eu precisava para não dar desculpa.
Aí tem tudo agora, não tem como não dar desculpa, né? Então, transbordem na vida das pessoas, plantem sementes na vida das pessoas, porque essas sementes, elas vão germinar. Pode ser que seja pequeno, né? Começa pequeno, né? Começa pequenininho, mas tá crescendo. E a hora que começar a brotar, começar a crescer, começar a dar fruto, aí vocês vão ver o terror que é. Porque essa semente vai criar outras sementes que vão gerar outras sementes. E uma simples semente se transformou em milhões, né? Então, muito obrigada novamente, né? A presença de todos vocês. E tamo junto, até amanhã.